Olá, pessoal! Nós somos as Agility Tech Sistemas e hoje a gente vai explorar mais um pouco do CAD Assist. Dessa vez a gente vai explorar um pouco da ferramenta de linha de costura. A gente vai ver algumas opções que essa ferramenta pode nos dar, tá? As opções. A primeira delas é colocar uma linha de costura ao redor do molde. Essa linha de costura ela já é padrão, a gente deixa ela configurada no Config Tool do sistema. E, por exemplo, agora está configurado para -1, que é uma linha de costura que fica por fora do contorno que você já fez. E você clicando em espaço, você consegue alterar esse valor. Nesse caso aqui eu coloquei 2, né? Vocês podem ver, as outras duas peças eu coloquei o valor de 2, -2, e foi uma linha de -2 para fora do contorno principal. Aqui a gente tem a opção de linha paralela, né? Linha de costura. A gente pode utilizar ela para colocar a linha de costura da barra, por exemplo, né? Colocar um pouco maior do que nas outras. A gente seleciona o contorno, a linha de contorno que a gente quer que seja uma linha de costura maior e ela vai já fazer essa linha de costura. Além disso, a gente tem a ferramenta de desnível. Ela é ótima para quando a gente tem uma linha, né, uma linha reta em que a gente quer que tenha um certo desnível, como em um zíper, por exemplo. A gente quer que ela tenha dois comprimentos, um no início e um no final. Então a gente coloca o comprimento inicial, né, da primeira parte e o comprimento da segunda parte, como vocês podem ver aqui no exemplo. Primeiro eu coloquei 1 centímetro e o restante eu coloquei 3 centímetros. Além disso, a gente consegue colocar a medida de até onde a gente quer que vá esse primeiro comprimento inicial. Quando a gente clica aqui na ferramenta de desnível, a gente clicando na linha em que a gente quer que tenha esse desnível, a gente consegue alterar aqui não só a medida inicial, a medida final, mas também, que é nessa parte aqui que eu tô de azul agora, é onde a gente coloca o comprimento da medida inicial. E aí a gente consegue conferir com uma ferramenta de medição, tá bom? Voltando aqui na ferramenta, na primeira ferramenta de costura, né, que é costura, molde, gostaria de lembrar vocês que a gente consegue colocar a linha de costura para dentro e para fora. Negativo, a gente está colocando a linha para fora do contorno principal que a gente já fez, que é o primeiro exemplo que eu fiz. Colocando ela positivo, a gente consegue colocar essa linha de costura para dentro do contorno principal, tá? Caso você já tenha feito a modelagem considerando essa linha de costura. Aqui na ferramenta de costura canto, a gente consegue cortar os cantos, tá? A gente consegue deixar eles um pouco mais quadrado, tirar um pouco dessas pontas, tá? É que nesse caso ela tá bem perpendicular, mas às vezes a modelagem acaba ficando bem mais pontuda, então a gente consegue vir com essa ferramenta aqui, clicando com o botão esquerdo e ajustando os cantos, né, para eles não ficarem tão exagerados. É uma ferramenta interessante, assim, para dar uma parada nos cantos e a gente consegue arredondar também, não só apenas deixar ele com esse aspecto mais quadrado, mas também a gente consegue arredondar com essa mesma ferramenta de canto. Outra opção que é muito utilizada aqui na parte de costura é os piques nas linhas de costura, nos cantos da linha de costura. Aqui a gente conseguiu colocar, né, nos cantos para indicar que a costura vai ser de 1 centímetro. Nesse caso não é tão necessário, normalmente a gente coloca essa ferramenta quando a gente tem uma barra um pouco maior, como a gente está mostrando aqui agora. A gente tem uma barra agora que tem 1 centímetro maior. Então, para indicar para a costureira que vai ser uma costura um pouco maior do que o normal, a gente coloca os piques de canto. Então, aqui essa ferramenta acaba facilitando, porque basta você clicar na linha em que vai ficar rente com esse pique e colocar. A última ferramenta que a gente vai explorar na ferramenta de costura é a entretela. A gente tem essa ferramenta que ela pode pegar o molde ao redor dele inteiro e diminuir o tanto de centímetros que você precisa. Isso é legal para você tem um molde, né? Você vai entretelar e você sabe mais ou menos quanto que ele vai encolher ou quanto que ele vai aumentar depois de ser entretelado, né? Depois dele passar por um processo de calor. Então, você consegue estar aumentando a peça. O ideal é que você faça uma cópia da peça original, para que você não perca o original dessa peça.
né? E tenha a segunda peça de entretela. Então aqui você pode estar colocando a medida exata que você precisa e ao clicar na peça, colocando no caso, né, com a barra de espaço, e ao clicar na peça você consegue diminuir ou aumentar, tudo isso indicando ali com o botão negativo e positivo. Quando você coloca as medidas, né, que clicando no espaço, você pode colocar a medida positiva ou negativa. E isso vai aumentar ou diminuir a peça, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo.